Você que vai participar da Maratona de Buenos Aires deste ano, saiba que ainda é possível encontrar voos baratos em classe executiva, mesmo faltando menos de um mês para essa prova. E no vídeo de hoje eu compartilho de forma bem objetiva com vocês qual seria esse voo e qual ferramenta de busca utilizar para encontrar esse tipo de emissão. Em relação ao voo, a Maratona de Buenos Aires vai acontecer no dia 22 de setembro de 2024 e o voo que eu trago aqui hoje como exemplo é um voo do dia 25 de setembro, ou seja, voltando de Buenos Aires para o Brasil, voltando para o aeroporto do Rio de Janeiro do Galeão. E a emissão que eu apresento hoje aqui é uma utilizando milhas da Azul, tá? Então a gente consegue utilizar milhas da Azul com seus parceiros, tá? Pelo site Azul pelo Mundo. E essa emissão é voltando em classe executiva, tá? Então aqui a gente vê que é business, né? Classe executiva, voltando pela classe executiva da Emirates, que é uma excelente classe executiva de Buenos Aires, o aeroporto do Rio, é um voo direto, 2 horas e 45, tá? Então são aí 3 dias mais ou menos após a prova. E esse é um voo que eu consegui encontrar na data do dia 28 de agosto, ou seja, menos de um mês para a Maratona de Buenos Aires, um voo que sairia por 84 mil pontos da Azul, 84 mil milhas da Azul. E quanto seria isso, né? Quem conseguiu aproveitar promoções recentes que aconteceram de transferência bonificada da Livelo para Azul ou da Esfera para Azul, conseguiu gerar esse milheiro mais ou menos a R$ 15. Então, eu trago aqui uma conta média. Então, essa passagem está 84 mil milhas, vezes R$ 15, mais ou menos o custo do milheiro. Então, esse é um voo, sairia por aproximadamente R$ 1.260, mais ou menos uns R$ 200 de taxa a mais. Então, é um voo que sairia por menos de R$ 1.500 no total. Fazendo essa mesma busca aqui pelo Google Flight, então a gente percebe dois voos nessa mesma data, tá? No dia 25 de setembro, na quarta-feira, dois voos voltando de Buenos Aires para o Rio de Janeiro direto. Tem o voo da British e tem o voo da Emirates, que é o mesmo voo que a gente consegue localizar lá pelo Azul pelo Mundo. O voo da British está R$ 5.200 e o voo da Emirates está R$ 11.400. Tá? Então veja que a gente conseguiria gerar aqui esse voo, o mesmo voo por R$ 1.260 e aqui R$ 11.440. E como a gente consegue, né, localizar esse tipo de voo aqui com facilidade? Porque você pode vir aqui pelo site da Azul pelo Mundo e ficar buscando dia a dia se há ou não disponibilidade, né? Porque esses aqui são aqueles bilhetes que a gente chama de bilhetes award. São bilhetes bem mais em conta que as companhias parceiras elas disponibilizam uma quantidade bem limitada por aeronave. Tá? Então aqui você poderia no site da Azul pelo Mundo e dia a dia tentando localizar, mas tem uma outra ferramenta que eu já apresentei inclusive aqui em outros vídeos do canal que facilita muito, que otimiza muito a busca. E essa ferramenta, o Cits Aero, ela tem a versão gratuita e a versão paga. Tá? Embora eu assine aqui a versão paga, na versão gratuita ela já entrega bastante coisa e você consegue, por exemplo, realizar buscas de bilhetes award com 60 dias de antecedência. Então, para esse caso específico, com a Maratona de Buenos Aires, ela está aí a menos de 30 dias, então você consegue utilizar aqui, mesmo de forma gratuita, funcionalidades bem interessantes dessa ferramenta. Tá? E no caso da Azul, o interessante aqui dessa ferramenta do Cits Aero é que ela tem todo o acervo da Azul, ou seja, todas aquelas companhias parceiras da Azul que disponibilizam bilhetes hoje, você consegue pesquisar de forma bem rápida por aqui. Tá? Então, uma das formas de pesquisar é aqui indo por esse menu aqui, Explore. Então, aqui são vários programas de fidelidade. Tá? Então, o legal é que ela tem aqui o programa de fidelidade da Azul. Ela traz também o programa de fidelidade da Gol, que é bem interessante. Mas no vídeo de hoje eu trago um exemplo prático aqui de busca pelo programa de fidelidade da Azul. Então a gente clica aqui, tá, no menu da Azul, tudo azul. Depois de clicar aqui, ele mostra aqui tem um filtro que a gente pode selecionar por região. Também a gente pode deixar aqui da América do Sul para qualquer lugar. Como a gente vai fazer uma busca aqui do Brasil para a Argentina ou da Argentina para o Brasil. Então dessa forma aqui funciona bem. E o interessante aqui dessa ferramenta, como eu comentei, que a versão gratuita você consegue fazer buscas, né, até 60 dias. Tá? Então a gente pode colocar o filtro aqui para trazer mais de 100 exemplos. Então aqui, nesse menu, são todas aquelas companhias parceiras da Azul que disponibilizam bilhetes ao World. Tá? O que está em verde aqui quer dizer que são voos direto, em econômica ou em executiva. Quando está em azul, quer dizer que tem algum tipo de conexão. Então, nosso interesse aqui é fazer uma busca de voos
de São Paulo ou do Rio de Janeiro para Buenos Aires. Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui nesse campo a sigla do aeroporto do Rio de Janeiro. Essa é uma das formas de procurar, tá? Uma forma bem rápida de procurar. Então, a gente coloca o aeroporto do Rio de Janeiro e o aeroporto de Buenos Aires. Então, veja que ele encontrou apenas, né, um voo em classe econômica. Veja que eu encontrei pela manhã, né, um voo em classe executiva, mas esse voo não está mais disponível. Essas tarifas da World elas são bem escassas, mas ela pode surgir, né, em voos em datas mais próximas, tá? Mais próximas ainda da maratona. Então a gente consegue encontrar aqui no site da Azul, tudo que está aqui a gente consegue, muito provavelmente você vai conseguir encontrar lá no site da Azul. Então um voo vamos ver qual que é a companhia aqui. Quando a gente clica nesse izinho ele traz, então um voo pela Emirates, por apenas 29, 30 mil, né, mais ou menos 30 mil milhas. Vamos supor que você conseguiu gerar esse milheiro a R$ 15, então um voo que sairia R$ 450 em econômica, que é um voo bem interessante. Então essa é uma das formas de procurar rápido nos próximos 60 dias. Tá? Uma outra forma também que otimiza bem nossas buscas é você selecionar aqui por companhia aérea. Então, se você tem alguma companhia de preferência, por exemplo, a Emirates, você pode selecionar aqui, ele já vai trazer várias datas. Você pode selecionar por aqui também, filtrar por executiva. Tá? Então veja que ele traz aqui algumas datas. E a ferramenta também possui outros tipos de filtro. Então aqui a gente filtrou pela Emirates, a gente pode tirar esse filtro. Uma outra forma também é a gente já deixar fixo aqui quais são os aeroportos, tá? De chegada e de partida. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, aeroporto de chegada, o aeroporto do Rio de Janeiro, a gente pode colocar mais de um aeroporto, o aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto de Guarulhos, a gente pode colocar a partida aqui, o aeroporto de Buenos Aires. Então essa é uma outra forma também, né? Ao invés de usar aqui esse filtro, esse campo, a gente pode filtrar por aqui, tá? Então ele já traz todos os voos. Então veja que nos próximos 60 dias a gente consegue encontrar aqui classe executiva, tá, por apenas 45 mil pontos, bem mais barato do que aquele exemplo que eu mostrei. Porém, aqui não é uma data que atenda aqui para quem vai para a Maratona de Buenos Aires. Tá? A gente pode até ver qual que é a companhia que está voando aqui nessa classe business. Ó, é a Turkish, não é a Emirates, tá? Mas é um voo muito interessante em classe executiva também. Então, esse voo que eu trouxe aqui como exemplo da Emirates, voando em classe executiva de Buenos Aires para o Rio de Janeiro, eu encontrei lá por aquela ferramenta, Cits Aero, aí depois eu confirmei pelo site da Azul pelo Mundo que existia de fato aquele voo, então é um voo que sairia aqui por aproximadamente R$ 1.260. A gente viu pelo Google Flight que esse mesmo voo sairia por 11.400. E aqui eu trago um comparativo, a economia que você conseguiria fazer fazendo essa emissão seria de aproximadamente 88%, tá? Ao invés de pagante realizar essa compra por meio de milhas aéreas. E para você conseguir realizar esse tipo de resgate de passagem aérea, é bem importante que você tenha conhecimento desses pilares essenciais que eu trago nesse slide. O primeiro deles é você conhecer rotas. Então é bem importante que você saiba, por exemplo, quais são, né, os aeroportos que há voos direto para a Argentina e vice-versa. E também precisa conhecer quais são as companhias que operam essas rotas. Tem uma ferramenta excelente aqui, uma ferramenta inclusive gratuita que eu já trouxe aqui em outros vídeos do canal, é o Fly Connections. Então com essa ferramenta você rapidamente consegue mapear quais são as rotas com voos direto e quais são as companhias. É importante também que você conheça de emissões, ou seja, é importante conhecer quais são as alianças aéreas existentes atualmente e quais são as parceiras, né, aquelas que disponibilizam bilhetes award para essas parcerias. Então, por exemplo, a gente viu no exemplo de hoje que a Emirates é uma parceira da Azul e disponibiliza bilhetes award, né, no site Azul pelo Mundo. A gente também viu, quando a gente foi fazer alguns exemplos ali da ferramenta Cits Aero, que a própria Turkish também é parceira da Azul e a gente consegue emitir bilhetes bem interessantes em classe executiva por essa companhia. E além disso, é importante também você conhecer qual que é a frequência que essas companhias elas disponibilizam bilhetes award. Porque não adianta nada uma companhia ser parceira, por exemplo, da Azul, mas ela não disponibilizar, por exemplo, há mais de um ano esses bilhetes award. Então é importante também ter o conhecimento das parcerias, mas ter o conhecimento da frequência que elas têm disponibilizado. Muitas vezes segue um padrão, né? Algumas disponibilizam com 11 meses de antecedência e outras disponibilizam, por exemplo, faltando poucos dias só para a data de interesse.
Tá? E o terceiro pilar essencial que eu coloco aqui é compra de pontos e milhas. Então não adianta nada você conhecer bem de rotas, conhecer bem de emissões, mas não saber estratégias, os momentos corretos de comprar pontos e milhas ou de fazer transferências bonificadas dos programas de fidelidade, como Esfera e Livelo, para os programas de milha, como Azul, Latam e Smiles. Então vai ser fundamental você ter esse conhecimento aqui para conseguir realizar excelentes resgates de bilhetes. E sobre esses pilares essenciais, há outros vídeos aqui no canal que podem lhe ajudar, mas se você tiver interesse de dar um passo além e saber qual seria a melhor rota e emissão para o seu caso específico, a depender de onde você reside, por exemplo, eu realizo consultorias individuais, mais informações na descrição desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, peço que deixe um like e compartilhe esse vídeo com quem você achar que faça sentido. E eu coloco aqui na tela outro vídeo que possa lhe ser útil.